Irmãos, hoje então chegamos ao fim da nossa série intitulada Praticando a Ressurreição. Foram aí acho que 11 semanas falando sobre a carta de Paulo aos Efésios, verso após verso. É a primeira vez que a gente faz uma série expositiva indo verso a verso. A gente já fez séries expositivas dentro de um mesmo livro bíblico, mas detalhadamente essa foi a primeira vez. E tivemos um impacto profundo na nossa comunidade, eu vejo assim, pelo menos na minha vida e na vida de pessoas que têm conversado, porque realmente podemos deixar a palavra falar com a gente, deixamos Deus, literalmente do início ao fim, falar conosco. E realmente foi, na minha perspectiva, pelo menos, muito bom. Estamos falando sobre aplicar a ressurreição de Cristo. Então, desde a Páscoa, a gente vem falando sobre isso, como aplicar a ressurreição em nossas vidas. E estamos falando sobre amadurecimento, sobre sair da zona de conforto, sobre ser parecido com Jesus. E aqui vale a pena relembrar você a nossa visão para 2030, 80, 60 até 2030. Desejamos que 80% da nossa comunidade esteja engajada em pequenos grupos. Você já está num pequeno grupo? Se não está ainda, quinta-feira, 20 horas, aqui na igreja. Venha, se conecte. É a forma como nós vivemos comunidade durante a semana. E queremos que 60% esteja servindo, não somente servindo. Queremos que 80% esteja servindo pelo menos, mas que 60% esteja servindo conforme sua paixão, perfil e dons, porque você se encaixe no seu lugar. E então nós vamos desenvolver cristãos maduros e líderes inspiradores. Nós queremos que você seja um cristão maduro, queremos que você seja um líder inspirador. E para finalizar então essa série, vamos falar hoje sobre esse tema bem peculiar, curioso, que é a batalha espiritual. E a gente vai falar em Efésios capítulo 6, versos 10 ao 18, e a ideia central da noite é a seguinte: somente quando vestimos a armadura de Deus, conseguimos resistir aos ataques malignos. Pois bem, muitas são as instabilidades emocionais que nós passamos. Passamos por fases das nossas vidas em que, emocionalmente falando, estamos instáveis. E há diversas causas para essa instabilidade. Alguns são mais instáveis. Alguns são mais vulneráveis em alguma medida. Mas dentre todas as causas da vulnerabilidade, da instabilidade emocional, queremos aqui hoje destacar uma delas, uma possível causa, que são os ataques malignos. O ataque maligno que produz em nós uma série de, ou pode produzir em nós, uma série de consequências, inclusive emocionais. E como vamos lidar com esse inimigo se não o conhecemos? Porque o fato é que o mundo espiritual é real, a batalha espiritual é real, Satanás e seus demônios são reais. Satanás, ou o diabo, foi expulso do céu junto com um terço dos anjos, e ele já tem um destino definido. O destino de Satanás e dos seus anjos caídos, os demônios, é o lago de fogo e enxofre, um lugar preparado por Deus para a condenação eterna destes. E então é real, tudo isso é real. Agora, o problema é que no cenário evangélico a gente normalmente cai em dois extremos. Ou a gente negligencia esse assunto, ou a gente superestima, fala demais sobre isso. Então, dentro desses dois extremos, aqueles que negligenciam estão cometendo um sério problema, porque há perigo quando você não conhece o inimigo. Porque o inimigo é real, e se não conhecemos as suas artimanhas, ficamos vulneráveis. Somos atacados e nem percebemos. É como ir para uma guerra sem conhecer o inimigo. E isso, naturalmente, vai trazer prejuízo. Agora, o outro problema, o outro extremo é superestimar. É achar que tudo é culpa de demônio. O carro quebrou, é culpa do demônio, não foi porque você não trocou o óleo, não, é culpa do demônio. O pneu furou, é culpa de demônio, não é porque você passou por cima de um prego, não, foi um demônio que colocou um prego ali, coisas do gênero. Então, e aí, claro, outros extremos do tipo fazer entrevista com demônio, outro, gritar palavras como se fossem palavras mágicas, e achar que numa palavra mágica o demônio vai sair. E pior, achar que Satanás é tão poderoso quanto Deus, que no fim das contas é o que muitos acabam pensando. Isso não é real. A ponto de, já vimos em Efésios capítulo 1,
lá no começo dessa série, quando Paulo diz, ele exerceu o poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, nós vimos que Jesus morreu, ressuscitou e reina de forma absoluta. Jesus reina sobre principados e potestades. Jesus não está em pé de igualdade com Satanás. Ele reina sobre céus e terra. E Satanás, inclusive, está sob o domínio de Cristo. Jesus, ou melhor, Satanás vai até onde Deus permite. O nosso Deus trino. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Então significa que Deus reina. E muito cuidado, irmãos, sobretudo nesse assunto, sobre batalha espiritual, você buscar doutrinas fora da Bíblia. E aí existem igrejas, infelizmente, que ensinam coisas com base naquilo que demônios ensinam. Você acha que demônios são fontes confiáveis para aprender sobre batalha espiritual? Achar que aquilo que Satanás ou demônios estão falando quando estão possuindo alguém, você acha que aquilo é fidedigno, aquilo que ele fala? Satanás é o pai da mentira, e aí tem gente que está escrevendo livro com base naquilo que demônios falam. Tem pastor que está pregando com base naquilo que demônios ensinam. Porque o demônio, ele possui alguém, a pessoa fica possessa, fala coisas, e aí estão criando doutrinas com base naquilo que o demônio fala ao possuir alguém. É ignorância da parte de seres humanos achar que podemos confiar em algo que demônios ensinam. Precisamos olhar para a Bíblia, sobretudo o que ela diz, e não o que demônios dizem. Então, muito cuidado com essas doutrinas que não são bíblicas. Livros e livros sendo escritos, não com base nas escrituras, mas com base nas experiências de caça-fantasmas, por assim dizer. Agora, o inimigo é real. Os ataques são reais. E Pedro diz em sua carta, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Então o inimigo é real, e para aprender sobre ele, nós não vamos em material paralelo, nós vamos na Bíblia, e ela nos diz o que é necessário a respeito da batalha espiritual. Então o primeiro ponto, vamos ver quem são os nossos verdadeiros inimigos. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se estamos entrando em uma guerra, precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos conhecer as suas artimanhas de ataque, porque então estaremos preparados para combater essa guerra. E agora que, a maioria aqui já sabe, então estamos fazendo jiu-jitsu. E aí a gente procura ilustrações a respeito daquilo que a gente gosta. E tenho aprendido com os nossos mestres, com o pastor Gui, com Borrachinha, com uma galera aí que é faixa preta. E eles dizem, olha, conheça o seu oponente. Esteja esperto quais são os principais golpes que eles gostam de usar. Você vai ver então, Bruno, que tem o cara que fica mais por cima, o cara que fica mais por baixo, o cara que é mais rápido, o cara que é mais forte. E aí então você começa a observar os seus oponentes e sabe que o Veneza gosta de fazer isso. Ele me pega. O problema é que ele ainda não consegui subjugá-lo, mas o Veneza me pega. Quer dizer, entenderam? Acho que até eu me perdi aqui. É que lutar com o Veneza é uma coisa que aqueles que fazem jiu-jitsu sabem do que eu estou falando. Enfim, você conhece o seu inimigo que não é o Veneza.
Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas o que eu quero dizer aqui é que, à medida em que você conhece o seu oponente no jiu-jitsu, você sabe os principais golpes dele, você está preparado para se defender. E quando você sabe daquilo que o inimigo agora, os nossos inimigos de verdade, fazem contra nós, nós estamos preparados para nos defender. E o nosso inimigo é o diabo. É o acusador, o líder dos anjos caídos, aquele que tem um exército muito organizado, e a função dele é causar confusão na família de Deus. Não é uma energia, não é um pensamento negativo, o diabo não é olho gordo, não é essas coisas. O diabo é um ser pessoal, não de carne e osso, é claro, mas é um ser pessoal, e precisamos conhecê-lo, assim como seus demônios. E como Paulo disse, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, aqui é uma metáfora que fala que os nossos inimigos não são as pessoas. Interessante, se você bem se lembra, nas últimas ministrações, falamos sobre trabalho, relação entre patrão e empregado, e falamos sobre casamento, relação entre marido e esposa, assim como de pais e filhos. E logo em seguida ele fala, olha, a nossa luta não é contra pessoas, ou seja, Paulo está querendo dizer aqui, olha, nossa luta não é contra a nossa esposa, não é contra o seu marido, a nossa luta não é contra os nossos filhos, nem contra o nosso patrão ou contra os nossos empregados. A nossa luta não é contra pessoas, esses não são os nossos inimigos. Agora, muitas vezes esses são instrumentos. Às vezes, a esposa pode ser um instrumento de Satanás, está sendo usada para gerar confusão no casamento. Mas o inimigo em si não é a esposa, é Satanás e os seus demônios. Às vezes, o seu patrão, é um instrumento de Satanás para causar alguma confusão. Mas o inimigo não é o patrão, ele está sendo um instrumento. Precisamos então ter esse discernimento e entender que as nossas guerras não são com os nossos cônjuges, filhos, patrões ou empregados. Agora saiba que às vezes você ou nós somos instrumentos de Satanás. Você lembra de Pedro? Pedro faz uma grande revelação a respeito de quem era Cristo, mas logo em seguida ele é instrumento de Satanás e Jesus repreende Pedro, sai, arreda Satanás. Porque Pedro, ao mesmo tempo que foi usado por Deus para trazer uma revelação, logo em seguida ele foi usado por Satanás. Ou seja, se não estivermos atentos, muitas vezes nós somos usados pelo inimigo para gerar confusão na família de Deus, sobretudo na nossa mente. O campo de batalha de Satanás é a nossa mente, com setas, com dardos inflamados que se traduzem em pensamentos. Para quê? Para bagunçar as nossas relações. Por isso precisamos estar atentos, cuidado. O inimigo é real e nos ataca, principalmente com setas em nossas mentes. Vale a pena frisar aqui, crente não pode cair possesso. A palavra diz que aquele que é nascido de novo, o maligno não toca. Então, se alguém cai possesso é aquele que cai no chão, às vezes se treme, isso é real. Não sei se todos aqui, possivelmente não, mas muitos aqui tiveram já experiências. E quem teve experiência sabe o quanto isso é real. Pessoas caem endemoniadas, elas ficam com uma força muito além daquilo que naturalmente elas têm, e elas mudam a voz, mudam a afeição, elas estão possessas, elas estão com um demônio dentro delas, isso é real, e eu já presenciei situações como essa. Só que não é possível um cristão cair possesso. Porque quando um cristão ele recebe o Espírito Santo, ali não pode habitar o Espírito Santo e um demônio. O Espírito Santo não sai para entrar um demônio e depois o demônio sai e entra o Espírito, não fica essa bagunça. Quando o Espírito Santo entra, ali demônio não entra mais. Então, possessão é cair, quer dizer, às vezes não necessariamente cai, mas enfim, é ter uma influência maligna muito forte a ponto de deixar a pessoa às vezes fora de si.
Agora, diferente de influência, possessão, o inimigo praticamente toma conta. Influência, basicamente, são setas, são dardos que influenciam os nossos pensamentos. Agora, o exército inimigo, ele tem principados e potestades. É um exército organizado, há uma hierarquia, são liderados por Satanás. E Jesus mesmo disse, o mundo jaz no maligno. E Jesus também disse que o diabo é o príncipe desse mundo. Então o mundo lá fora é liderado por Satanás, influenciando pessoas e às vezes possuindo pessoas, e essas sendo instrumentos dele. Agora, ele cria então ciladas para com as quais precisamos ficar firmes. Ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele nos ataca com ataques reais, com perseguição, com afrontas, trazendo medo e fazendo estrago nas nossas vidas. Esse é um tipo de ataque. Aquele que traz medo, preocupação, ansiedade, perseguição, coisas do gênero. Mas há um outro tipo de ataque, que são os convites sedutores para o pecado. Há um desejo natural da nossa pecaminosidade que ainda está presente em nosso ser, e quando esse desejo, ele casa com uma influência maligna, se nós damos vazão para isso, caímos em pecado. Satanás não vai ser o culpado pelo nosso pecado, assim como os demônios. No entanto, há um desejo pecaminoso em nosso coração que dá ouvidos à voz de demônios e então caímos no pecado. Portanto, ou somos intimidados, medo, preocupação e etc., perseguição, ou somos seduzidos. Por isso precisamos estar atentos, porque ora ele vem com perseguição, ora ele vem com convites sedutores. Agora é uma luta, o texto diz, porque a nossa luta, essa palavra aqui para luta não é uma guerra, é a ideia de uma batalha. Essa palavra traz a ideia de uma batalha corpo a corpo, que os soldados romanos da época tinham. É importante lembrar que Paulo, ao escrever essa carta, você certamente se lembra, ele estava preso numa prisão domiciliar, provavelmente com soldados romanos cuidando dele. Então Paulo tinha isso em mente, soldados romanos, e ele presenciando esses soldados, sabia que eles enfrentavam batalhas, e então ele usa esse termo de lutas, em que eram lutas pessoais, corpo a corpo, comuns naquela época. E como disse, na prática então, essas lutas pessoais que nós travamos, sobretudo acontecem em nossas mentes. A luta corpo a corpo com Satanás ou com demônios se dá na nossa mente. Na prática, Bruno, como que isso acontece? Primeiro, setas malignas nos influenciando para o pecado. Cada um aqui sabe os seus pontos fracos, mas saiba que os demônios também sabem os nossos pontos fracos. Então, se você tem problema, sei lá, um exemplo aqui com pornografia, e dinheiro não é um problema para você, os demônios não vão tentar fazer você cair no dinheiro, eles vão tentar fazer você cair no pecado da pornografia ou coisas do gênero. Então você sabe o seu ponto fraco, os demônios também sabem o seu ponto fraco, e nós, os nossos pontos fracos, então precisamos estar muito atentos, porque ele vai entrar com setas dizendo algo do tipo, não vai dar nada, vai ali, você é livre, você pode, Jesus te ama, Ele vai continuar te amando se você pecar, é real, mas isso não nos dá o aval para pecarmos. Então, falas na nossa mente, nos conduzindo para esses desejos pecaminosos. Outras vezes, essas setas vão entrar na mente de outros para nos afligir. Vamos ser atacados, às vezes pela esposa, às vezes pelo marido, às vezes por filhos, pelo chefe, pelo irmão da igreja, pelo pastor. Vamos ser então atacados por alguém, criticados por alguém, e esse alguém está sob influência maligna. São setas na mente dele ou dela,
que nos trazem ataques. Agora, às vezes é o contrário. Às vezes nós é que somos atacados na mente e atacamos o outro. Falta de paciência, falta enfim, qualquer coisa, num sentido de que você ataca aquele que está ao seu lado e às vezes eles perguntam, nossa, eu falei isso, eu fiz isso. E muitas vezes, setas malignas que nos estimulam a isso. Outras setas inflam o nosso ego, o nosso orgulho, nos fazem cair na vaidade, na autossuficiência. Outras vezes, setas que nos colocam para baixo, dizendo, você não é amado, você é um perdedor, você não é bem-quisto pelas pessoas, você nem deveria viver, a sua vida não faz mais sentido. Setas, então, que contribuem para a depressão, por exemplo. Ou setas que levam a brigas e contendas no trabalho, na igreja, em casa. Ou setas que levam a fofoca. Fala do irmão ali que ele fez. Ou setas que levam a difamação. Nada disso aconteceu, mas, deve ter acontecido. Quer saber, eu vou inventar a história do fulano. Ou aumentar a história do ciclano. Ou setas que nos trazem preocupações, medo, ansiedade. Vem o inimigo, vai faltar comida semana que vem. Olha, vai faltar dinheiro para pagar as contas mês que vem. Olha, nesse frio você não vai ter roupa para se esquentar. E coisas do gênero. Ou setas que trazem desânimo, dificuldade de se levantar da cama, falta de vontade de viver. Ou ainda setas de inveja. Viu o que o irmão tem? Viu o que o irmão comprou? Viu para onde o irmão foi? E aí eu foco naquilo que o outro tem e você não tem. E outra artimanha ainda do inimigo é se fazer de esquecido. Ele se esconde e ele quer justamente que você não o perceba, porque aí ele consegue te pegar. Mas afinal de contas, tudo isso é real, e diante dessa batalha que é real, como vamos nos defender? Paulo nos diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então como é que se defende de Satanás e de demônios? Bruno, eu aprendi que se eu colocar um copinho de sal grosso atrás da porta do quarto, eu vou estar protegido. Não, eu aprendi que se o pastor pegar óleo e colocar na minha cabeça, eu vou estar protegido. Não, mas tem que botar óleo na chave do carro para não bater o carro, óleo na carteira de trabalho para não perder o emprego, óleo nas portas de casa, ungir as portas, e coisas do gênero, irmãos. Não, a Bíblia não orienta essas coisas. O que o texto bíblico nos diz? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Existe uma força, existe um poder que nos livra da ação maligna. Agora, olha só que interessante. Quando comparamos Efésios 6:10 e Efésios 1:19, as mesmas palavras são usadas. Poder, força do seu poder, poder em Cristo, fortalecidos no Senhor. São 3 palavras na língua grega que são usadas no verso 19 e 20 e no capítulo 6 e verso 10. Agora, olha que interessante. No capítulo 1, ele usa essas 3 palavras para falar da ressurreição de Cristo. Olha o que o texto diz, Efésios 1:19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Olha só, existe um poder, existe uma força que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos e se assentar à direita de Deus nas regiões celestiais, onde ele governa tudo. Essa força, esse poder, é a mesma força e poder que está disponível a nós, conforme capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a mesma força e o mesmo poder
que estavam à disposição de Cristo para ressuscitá-lo dos mortos e fazê-lo assentar-se à direita do Pai, de onde Ele governa céus e terra, essa força e esse poder está à nossa disposição. E por causa dessa força e desse poder, nós podemos vencer o maligno. Agora, como fazer uso dessa força e desse poder? Paulo também diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, temos à nossa disposição a mesma força, o mesmo poder que estava com Cristo quando ressuscitou dentre os mortos, e essa força está à nossa disposição para vencermos os ataques malignos. Como? Nos vestindo de toda a armadura de Deus. A força vem de Deus, o poder vem de Deus, no entanto, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é vestir essa armadura. A força vem dele, mas a minha responsabilidade é vestir. E então eu vou ter o poder de Deus, mediante o uso dessa armadura, para vencer o maligno. Mas Bruno, então que armadura é essa? Paulo explica: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Existe um dia mau. E ele diz: você precisa pegar essa armadura, vestir essa armadura, e é toda a armadura, não é só alguma peça, para que fique firme no dia mau. O dia mau, às vezes é um dia, às vezes é uma semana, um mês, meses, ano, um tempo X, que Satanás e os seus demônios vêm ao nosso encontro com ataques mais intensos, nos intimidando, nos perseguindo, nos fazendo ter medo, nos fazendo ficar preocupados, ou nos levando às tentações que nos levam ao pecado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o dia mau chega para todos. Nós não sabemos quando será. E Satanás e os seus demônios são pacientes. Eles sabem esperar o momento certo. E eles conhecem os nossos pontos fracos. Eles sabem onde nós caímos. Às vezes é no ego, no orgulho, na soberba. Às vezes é na baixa autoestima, na depressão, no medo. Às vezes é no pecado X, que está sempre latente aqui. Qual é o seu medo? Qual é o seu ponto fraco? Satanás está esperando para te atacar com muita força. Satanás e seus demônios estão ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Por isso precisamos estar atentos e vigilantes. Bruno, o que eu faço para me permanecer firme no dia mau? Tiago fala: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Percebe? Existe um meio que o diabo foge de nós. E esse meio é composto por 2 passos. E o primeiro passo é: sujeitem-se a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É ser servo de Cristo. É ser um seguidor de Jesus. É ser alguém de propriedade dele. É alguém que não é mais dono de si. É alguém que sabe o preço que foi pago e diz: Senhor, eu sou teu. Agora, sujeitar-se na prática não é só dizer essas palavras: Senhor, eu sou teu. Sujeitar-se na prática é uma vida de obediência. Portanto, pessoas que são obedientes a Deus, essas são as pessoas que são sujeitas a Deus. E porque são obedientes e sujeitas a Deus, elas resistem aos ataques malignos, não gritando, não batendo o pé no chão, não falando palavras mágicas, não, porque elas não deixam essas tentações entrar, elas não deixam essas setas entrar em suas mentes, porque elas são obedientes a Deus e são firmes em suas convicções. Para que os demônios vão gastar suas energias naqueles que sabem que são sujeitos a Deus e resistem às ações malignas?
Ele então foge. Mas isso não vai ser possível sem armadura. Nós não resistimos pela nossa própria força. Nós colocamos a armadura, mas essa armadura nos proporciona uma força que vem de Deus. E então a palavra diz: depois de terem vencido tudo, permanecerão inabaláveis. Você é inabalável contra as ciladas malignas? Ou ainda é muito vulnerável? Pois é, vamos vestir essa armadura, mas vamos conhecer essa armadura agora. Ela tem 7 partes. E aqui então Paulo usa uma metáfora de um soldado romano. Provavelmente ele vendo o soldado ali do lado dele, e ele usa essa metáfora para facilitar o entendimento sobre essa armadura. E ele diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. O que ele está dizendo aqui? O soldado romano tinha um cinturão da verdade. E essa figura eu pedi para uma inteligência artificial desenhar para mim. E eu gostei dela. Então, é um cinturão que prendia a couraça, que prendia a armadura dele. Assim como, quando não estava a espada em uso, essa espada poderia ser usada. E esse cinturão prendendo a couraça, prendendo a espada, prendendo a roupa, esse cinturão permitia que o soldado se movimentasse, fosse ágil. E ele fala que esse cinturão é o cinturão da verdade. O que é isso? Primeiro, é a verdade bíblica. Um soldado de Cristo veste o cinturão da verdade bíblica. Ele se firma no fundamento bíblico, não naquilo que demônios falam, não naquilo que o mundo lá fora fala, mas ele se firma naquilo que a Bíblia ensina. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Isso não é jargão político, isso é verso bíblico. E a verdade bíblica nos protege da ação maligna. E porque temos a verdade bíblica nos protegendo, nós vivemos segundo a verdade bíblica. Por isso, mentira não cabe para cristão. Hipocrisia não cabe para cristão. Aquele que vive na mentira e na hipocrisia não está sujeito a Deus. Portanto, está vulnerável. Você está protegido? Para estar protegido, você precisa das verdades bíblicas. E você precisa viver conforme as verdades bíblicas. E você precisa ser alguém verdadeiro. Alguém que não mente, alguém que não é hipócrita. Do contrário, você estará vulnerável. Porque, lembra, se sujeite a Deus e resista ao diabo, e ele apartará de vós. E quando eu vivo na mentira e na hipocrisia, eu não sou sujeito a Deus. Eu vivo segundo o meu entendimento, e o diabo não vai apartar. A outra ferramenta é a couraça da justiça. E essa é a armadura propriamente. Uma armadura que vinha do pescoço até o meio das coxas, protegendo a frente e atrás. E ele diz então que essa armadura é a armadura da justiça. Que justiça é essa? Primeiro, é a justiça imputada em nossas vidas. Jesus, o único completamente justo em toda a história, em sua morte na cruz, ele nos dá da sua justiça. Ele nos deu um presente. Por causa dessa justiça que nós recebemos, diante de Deus nós somos considerados justos. E não somente isso, não há mais condenação para aqueles que são considerados justos, que ganharam esse presente. E a consequência disso, então, é que vivemos uma vida justa, uma vida de retidão moral, uma vida de santidade. Agora, por outro lado, aqueles que vivem uma autojustiça, aqueles que vivem ou no pecado, eles não se sujeitaram a Deus. Aqueles que vivem autojustiça querem conquistar o céu conforme os seus esforços. Esses não se sujeitaram a Cristo, eles acham que são merecedores do céu. Por outro lado, aqueles que entendem que receberam o presente de Cristo, esses se sujeitam e dizem: obrigado, Senhor. O que eu posso fazer para agradecer? Obedeça. Viva uma justiça, uma vida de retidão moral. E então não ficamos vulneráveis. A vulnerabilidade se dá quando não vivemos uma vida de retidão moral.
Ele também fala sobre, no verso 15, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O soldado romano usava uma espécie de bota que deixava os dedos livres e dava agilidade, ao mesmo tempo não permitia que ele escorregasse nos terrenos mais escorregadios. Permitia que ele tivesse longas caminhadas, mas também desse estabilidade. E ele diz então ele fala que esse é o calçado do evangelho da paz. Que evangelho é esse? É aquele que diz que éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, mas pelo que Cristo fez em nosso favor, nós recebemos a paz. Nós fomos reconciliados com Deus. E esse evangelho nos traz essa paz com Deus, mas também nos faz viver em paz, uma paz que excede todo entendimento. Quando nos sujeitamos a Deus, nos submetemos a Ele como seus discípulos, nós encontramos essa paz. Por outro lado, quando vivemos uma vida insubmissa, uma vida de autonomia, uma vida de independência, vivemos uma vida atribulada, uma vida confusa, e por causa disso ficamos vulneráveis aos ataques malignos. Verso 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Era um escudo que o soldado romano usava, que se protegia de setas, de flechas inflamadas, com fogo inclusive. Então, essa ilustração fala dos dardos inflamados em nossas mentes. E nós nos protegemos com o escudo da fé. Esses dardos trazem, como eu disse, dúvida, medo, desânimo, culpa, ansiedade, preocupação, tentação, desejo de fofoca, ego, vaidades e etc. Mas pela fé, nos protegemos desses dardos malignos, nos confiamos nas promessas de Deus, no seu amor, na sua provisão, na vida eterna, e então descansamos nessas verdades. Nós entendemos que é justamente quando somos fracos é que somos fortes. Por outro lado, aqueles que acham que são fortes porque têm grandes habilidades, esses sim estão vulneráveis. Esses são autoconfiantes, ao invés de terem a confiança do alto. Aqueles que confiam em si mesmos estão vulneráveis aos ataques malignos. Verso 17, usem também o capacete da salvação. O capacete da salvação era feito de bronze ou ferro, muito resistente aos ataques do inimigo. E ele aqui ilustra então o capacete da salvação, que é a segurança da salvação. Aqueles que sabem que são salvos por Cristo, se asseguram dessa verdade e não têm medo do mundo lá fora ou mesmo do futuro. Agora, aqueles que acham que são salvos pelo seu próprio esforço, pelo seu mérito, eles sempre são inseguros, eles são instáveis, eles são ansiosos, porque hoje eles acham que estão salvos, amanhã eles acham que perderam a salvação, porque pecaram, e depois de amanhã eles ganharam, e depois de amanhã eles perderam. Não, quem me deu a salvação foi Cristo, e porque Ele me salvou, é impossível perder essa salvação. Inclusive esse é o tema amanhã da Escola do Discípulo, estejam espertos. E então, é nessa realidade que eu me aproprio, é dessa verdade que eu me aproprio, melhor dizendo, eu estou seguro. Aqueles que estão inseguros em sua salvação, são vulneráveis. E também diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada era uma pequena espada que servia tanto para ataque quanto para defesa. E, sobretudo, era um instrumento usado nas lutas corporais. E ele então ilustra a espada como sendo a palavra de Deus. Aqueles que têm a palavra enraizada em suas vidas, direcionam as suas vidas pela palavra e não pelo que sentem, irmãos. Por favor, fique esperto. Muitos cristãos estão tomando decisões com base numa falsa paz. Porque o inimigo entra com setas, trazendo desejos que firmam um casamento com seus desejos pecaminosos, e eles ficam em paz com desejos pecaminosos. Essa paz é uma falsa paz, ela não é real. Então, precisamos entender que a palavra de Deus é que direciona as nossas vidas, trazendo conforto, esperança, confronto quando necessário, mas é a palavra que nos dá a vida.
É pela palavra que nós nos defendemos das tentações. É por meio da palavra que nos defendemos das setas. Agora, aqueles que vivem sem a palavra de Deus estão vulneráveis. E o verso 18, a última parte dessa armadura, que aí ele não faz uma correlação de ilustração. Ele diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, não é possível vencer a batalha contra o inimigo sem oração. É impossível. Se você faz uma oração todas as manhãs, do trajeto da cama até a cozinha, e depois por 10 segundos à noite pedindo para que Deus abençoe o seu sono, você não tem uma vida de oração. Me desculpe lhes dizer, mas isso não é oração. Quer dizer, é oração, mas essa oração não basta. John Stott diz: equipar-nos com a armadura de Deus não é uma operação mecânica, é em si uma expressão de nossa dependência de Deus. Em outras palavras, de oração. Além disso, é a oração no Espírito, motivada e guiada por Ele, assim como a palavra de Deus é a espada do Espírito que Ele mesmo emprega. Assim, a Escritura e a oração pertencem juntas como as duas armas principais que o Espírito coloca em nossas mãos. Então não é para escolher palavra ou oração, as duas coisas precisam estar juntas, porque dessa forma nós nos sujeitamos a Deus. Do contrário, quando não oramos e não temos uma vida de leitura bíblica, nós estamos vivendo por conta própria. E quando vivemos por conta própria, estamos vulneráveis. E ele diz, oração em todo tempo no Espírito. Não é orar por 10 segundos de manhã e 10 segundos à noite. É em todo tempo em oração, conversando com Deus. E não só isso, com todo tipo de oração e súplica. Oração de gratidão, oração de pedido, oração de intercessão por alguém e assim por diante. E mais, toda perseverança é para orar sempre, não podemos parar. E com súplicas por todos os santos. Você ora pelos seus irmãos, pelos seus familiares. Assim precisamos fazê-lo. Orar em todo tempo, com todo tipo, com perseverança e por todos os santos. E então, usamos toda a armadura de Deus. E por isso, temos a força para vencer o maligno. E eu concluo dizendo, somente quando vestimos a armadura de Deus, conseguimos resistir aos ataques malignos. Muitos aqui estão vulneráveis, estão indo de peito aberto para uma guerra, e estão levando muitas setas na mente, estão sendo influenciados, estão, por conta disso, sofrendo absurdamente em suas vidas. Acham que são provas, mas não são. São tentações malignas. O inimigo é que está rondando, o inimigo é que está atacando. Mas por quê? Porque não são submissos a Deus. Como Tiago diz, sujeitem-se a Deus e resistam ao maligno e ele fugirá de vocês. Como fazemos isso? Vida de obediência e armadura. Quando vivemos uma vida de obediência, vestimos a armadura de Deus, nós temos a força necessária para o inimigo não ter uma influência sequer sobre as nossas vidas. E a armadura então é composta pela verdade bíblica e uma vida de verdade, de honestidade, pela justiça, a justiça de Deus imputada a nós e uma vida reta, o evangelho da paz que nos traz a paz com Deus, a fé que é a certeza de que Ele está conosco, a certeza da salvação, confiamos na obra da cruz, a palavra de Deus que é a espada que nos protege e nos faz avançar com o reino, e a oração que permeia todas as coisas. Portanto, a força que vem de Deus, ela pode e deve ser apropriada por nós, quando vestimos a armadura. O poder vem dele, mas a responsabilidade de usar a armadura é nossa. Submeta-se a Deus, vivendo uma vida de obediência, resista ao maligno, tudo isso usando a armadura. Agora, na prática, o que você pode e deve fazer para estar firme com a força que vem de Deus? Quero deixar 2 passos. Primeiro deles, devocional diário. Todas as manhãs, você precisa orar e ler a Bíblia. Todas as manhãs. Tudo bem, eventualmente não vai dar e está tudo certo.
mas no mínimo 5 vezes por semana. Existem diversos devocionais. Acredito que todos aqui tenham ganhado o devocional que eu escrevi. E ali tem 89 lições. Eu espero que você leia. No grupo do WhatsApp, de segunda a sexta, eu mando devocional. Para você ouvir, ter um contato com a palavra. Eu espero que pelo menos este devocional você ouça. Mas existem outros e você pode fazer o seu. Mas o que importa é, leia a Bíblia e ore. Todos os dias. E o segundo passo é, tenha tempos ao longo do dia de solitude, silêncio e contemplação. Pelo menos 2 vezes por dia. Pare tudo que você está fazendo. E simplesmente fique na presença de Deus, contemplando a presença dEle. E é o que nós vamos fazer agora. A banda sobe e a gente vai ficar contemplando um tempo a presença de Deus. Pode subir a banda, demais podem baixar a cabeça.